Bem-vindos a esta análise. O que vamos detalhar aqui hoje é literalmente um alerta médico de emergência. Trata-se daquelas ameaças biológicas severas que se escondem na nossa dieta de todo dia. Aquele hábito alimentar que muitas vezes parece inofensivo é, na verdade, para um organismo acima dos 60 anos, um atalho perigoso para um desastre celular e sistêmico. Este é um alerta sério, definitivo e que salva vidas. Quando a integridade dos órgãos vitais está em jogo, não podemos ter nenhum tipo de complacência dietética. E o dado clínico que serve de base para isso é simplesmente brutal. Estamos falando de um salto massivo de 56% no risco de ataques cardíacos na faixa acima dos 60 anos, tudo diretamente ligado ao consumo contínuo de certas carnes. Continuar a comer aos 60 exatamente da mesma forma que se comeu aos 30 não é só um deslize nutricional, é um perigo fisiológico iminente, é algo que acelera a mortalidade de um jeito extremamente silencioso e letal. Vamos à parte 1 da nossa análise, alerta médico, risco biológico. É fundamental prestar muita atenção neste contraste perigoso. Basta lembrar daquela percepção desatualizada que construímos ao longo de décadas, onde comer frios e carnes processadas parecia uma conveniência aceitável. Bom, a realidade patológica atual para pacientes acima de 60 anos é bem diferente. As defesas biológicas e os sistemas de desintoxicação do corpo simplesmente não têm mais a mesma eficiência da juventude. Como resultado, o consumo padrão dessas carnes se converte em um gatilho rápido para desastres celulares acelerados. Avançando para a parte 2, ameaças tóxicas e degeneração. Vamos nos aprofundar um pouco mais e dissecar as nitrossaminas. Afinal, quase toda casa tem algum tipo de embutido na geladeira, como presunto ou mortadela. A conveniência do dia a dia é exatamente onde mora o risco. Esses alimentos são ultraprocessados e saturados de nitrito de sódio. No organismo mais velho, esse nitrito reage com os aminoácidos da carne e forma essas nitrossaminas. E o que elas são? Agentes cancerígenos altamente agressivos que vão danificando os tecidos em silêncio e alimentam uma inflamação sistêmica crônica. É como jogar gasolina em um incêndio interno. Para colocar isso em perspectiva, o impacto clínico é alarmante. Uma análise epidemiológica rigorosa acompanhou 40 mil idosos e revelou algo chocante. O consumo de carnes processadas e embutidos traz um risco 24% maior de desenvolver insuficiência cardíaca. Além disso, a carga enorme de sódio faz a pressão arterial disparar e induz a uma retenção de líquido severa. Isso sobrecarrega brutalmente o sistema cardiovascular, principalmente para quem já batalha contra hipertensão. Estes dados ilustram perfeitamente os riscos de falência de órgãos por conta de todo esse sódio e dessas nitrosaminas. Pense em um estudo gigante com 18 mil adultos acompanhados por quase uma década. Os resultados sobre a linguiça de porco convencional são muito perturbadores. Apenas 2 porções por semana já resultam num risco 22% maior de câncer de cólon e 16% maior de disfunção renal. É, na prática, um coquetel químico que ataca o trato gastrointestinal e os rins de forma simultaneamente. Mas, além dos embutidos, precisamos falar do perigo térmico. Mergulhar um frango em óleos de baixa qualidade e fritar em alta temperatura gera o que a medicina chama de produtos finais de glicação avançada, os famosos AGEs, além das acrilamidas. São subprodutos biológicos absurdamente perigosos. No momento da ingestão, essas toxinas caem direto na corrente sanguínea, promovem a destruição dos tecidos, envelhecem as células de forma acelerada e devastam o funcionamento adequado de múltiplos órgãos. É um dano colateral massivo. O que nos leva à parte 3. O perigo mais silencioso. Neste ponto, precisamos desconstruir de uma vez por todas aquela falsa percepção de que o peito de frango sem pele é sempre a opção definitiva e segura. A verdade é que as aviculturas industriais modernas alimentam essas aves com grãos geneticamente modificados e enormes quantidades de medicamentos. Isso resulta em uma carne severamente esgotada de nutrientes. Ou seja, aquilo que costumava ser visto como uma proteína limpa, na verdade se tornou um gigantesco risco imunológico disfarçado. E os dados expõem essa falha de segurança alimentar de forma irrefutável. Um teste prático com frangos de supermercado mostrou que alarmantes 60% dos peitos testados tinham bactérias resistentes a antibióticos. A situação é crítica. Para organismos mais velhos que já têm o sistema imunológico naturalmente mais fragilizado, a exposição regular a esses patógenos resistentes é um risco médico absoluto. Não tem como ignorar. E existe um outro agravante na ausência de gordura do peito de frango sem pele. Nosso corpo precisa obrigatoriamente de gorduras saudáveis para absorver vitaminas lipossolúveis. Basear a dieta predominantemente nessa carne magra causa deficiências severas.
Constatou-se que adultos que adotam essa prática têm uma taxa 16% maior de perda de massa muscular e de desenvolvimento de fragilidade física, fora o aumento perigoso dos marcadores de inflamação. Vamos entrar agora na parte 4. Intervenção nutricional de emergência. O ponto crucial aqui é a implementação imediata deste mapeamento de nutrientes bioativos. O corpo clama por ferramentas precisas para conseguir se reparar. E onde se encontra essa base essencial? No cordeiro criado a pasto, no pato caipira, nas sardinhas integrais com espinhas e no fígado bovino de animais alimentados com capim. Eles formam a fundação dessa intervenção restauradora, entregando desde a vitamina B12 até os ácidos graxos mais urgentes. Falando especificamente do fígado bovino, a eficácia clínica dele é inegável, especialmente por sua riqueza em coenzima Q10 e ferro M. Um ensaio clínico rigoroso focou em idosos consumindo fígado bovino 2 vezes na semana. O resultado foi um aumento extraordinário de 44% nos níveis de energia física e uma melhoria de 37% nos testes de memória. É literalmente a rápida reversão daquela fadiga crônica e dos lapsos de memória tão comuns no envelhecimento. As evidências epidemiológicas mostram o poder curativo equivalente quando o assunto é a sardinha integral. Consumida com a pele e as espinhas, ela age como um mecanismo biológico vital na fortificação do esqueleto, garantindo 29% de melhora na densidade óssea. Concomitantemente, a queda expressiva de 32% nos níveis de triglicerídeos valida a sardinha como um escudo essencial na prevenção imediata de doenças do coração e osteoporose. Na mesma linha, o pato criado solto entrega altas doses de ferro M, e o cordeiro de pasto entra com os ácidos ômega 3. A combinação dessas fontes provoca um aumento estrutural que vai de 19% a 23%, tanto na função cognitiva quanto na força muscular, induzindo quedas drásticas na inflamação sistêmica. Este é o verdadeiro poder restaurador dos nutrientes não adulterados, entregues diretamente ao organismo envelhecido. Chegamos à parte 5, protocolo de restauração celular. Vamos detalhar agora um protocolo passo a passo, altamente prático e essencial para garantir a segurança e a máxima extração desses biocompostos. Primeiro, utilizar exclusivamente órgãos de gado alimentado a pasto isola nossa nutrição de resíduos tóxicos e hormonais. O processo de submersão seguido de um cozimento rápido é fundamental. O aquecimento excessivo destrói a integridade da vitamina A e do ferro M, por isso o preparo deve ser sempre muito breve. Quando se trata de preservar os ácidos graxos essenciais e o cálcio de alta absorção para a proteção do esqueleto e das vias vasculares, a precisão continua imperativa. Manter a espinha da sardinha no azeite de oliva garante a liberação contínua de colágeno e vitamina D. Já no preparo do pato ou cordeiro, o aquecimento lento é o grande segredo para não permitir a oxidação nociva de suas gorduras anti-inflamatórias. Encerramos nossa análise com uma reflexão médica profunda e irrefutável. A partir de certa idade, não existe mais espaço para complacência dietética. Cada refeição é uma sinalização direta. Ou ela reconstrói a nossa fortaleza biológica, ou ela pavimenta o caminho para a ruína sistêmica. Compreender como o organismo funciona e tomar atitudes baseadas estritamente na ciência é a verdadeira e única defesa para uma vitalidade inabalável. Fica então o questionamento final. Depois de compreender essa urgência, como essa informação vai modificar as escolhas feitas na próxima refeição? A sobrevivência saudável e ativa exige respostas imediatas, hoje mesmo.